Oi, gente, tudo bem? Conforme eu coloquei no Insta e no Face, a conversa da gente nessa semana vai ser sobre os vínculos amorosos e essa evolução deles para o amor, para o ódio ou para a indiferença. Quando a gente fala em ódio, não é aquela coisa, aquela sensação tão intensa, aquele sentimento horrível, que eu quero te matar, não te aguento. Não é isso. Mas conforme a gente for conversando, vocês vão entender essa diferenciação, tá bom? Antes que eu me esqueça ou não dê tempo, esse material que eu estou trazendo para vocês, ele é do Vitor Dias, que é o meu professor do psicodrama, né? E são fantásticos esses conceitos dele. E é por isso justamente que a gente está aqui compartilhando com vocês mais essa informação, tá bom? Então, assim, todo relacionamento ele inicia como uma atração erótica, né? Eu vejo a pessoa, gosto dela, aquilo já traz uma erotização. Conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai ficando encantada por aquela pessoa, né? A gente percebe que, nossa, ela preenche as minhas faltas efetivas, as minhas necessidades, como ela é maravilhosa, encontrei a minha alma gêmea, nossa, que pessoa incrível, meu príncipe encantado, a minha princesa. Lembra aquela relação da díade que eu comentei lá no primeiro vídeo sobre a solidão? Então, a gente meio que sente essa reinstalação dessa díade, só nós dois, e, né, o restante do mundo é como se não existisse. E para que essa relação vá evoluindo, né? Então, nesse primeiro momento, esse encantamento, essa paixão, vai evoluindo para se tornar realmente um vínculo amoroso, é necessário que a gente passe pela fase de desencanto. Por quê? Porque lá no primeiro momento a pessoa era perfeita, era maravilhosa, não tinha defeitos. Ou se eu notava alguma coisa, aquilo era tão lindo. Nossa, olha como ela é bagunceira. Nossa, olha como as coisas dela é tudo organizadinho. Ou dele também, né? Claro, a gente tem homens que são sistemáticos. Ou sei lá, outras coisitas mais que a gente acha tão encantador no primeiro momento. Por quê? Porque a gente está realmente nessa fase do encanto, da paixão. E aí, conforme, né, a gente vai convivendo com a pessoa, a gente começa a se desencantar, a se desiludir, né? E isso às vezes traz até uma certa frustração. Por quê? Porque eu começo a enxergar a pessoa como ela é, eu vou tendo essa noção da realidade. E conforme eu vou lidando com esse desencanto, e quando eu digo eu lidando, porque você que está aí do outro lado, que está me ouvindo, que deve estar percebendo que isso já aconteceu ou está acontecendo no seu relacionamento. Então, quando a gente consegue perceber, né, como o outro é e ao mesmo tempo se dar conta que também somos pessoas normais, pessoas falíveis, com os nossos defeitos, as nossas manias, às vezes até as nossas neuras, né? Muito ciúme, ou então muito medo, ou sei lá, cada um sabe lá o que se passa consigo. Mas a gente consegue estabelecer com a pessoa que está junto conosco, né? Formando esse vínculo amoroso e ter esse diálogo, essa conversa franca. Tá vendo? Ah, lá a gente já falou sobre diálogo, a importância, né? Então vocês veem como tudo está relacionado. Então, conforme a gente consegue falar, assumir realmente as nossas características, tá bom? Não é a do outro. Então, eu não vou ficar falando do outro, criticando o outro. Não é apontar o outro, mas é falar sobre mim, né? Sobre as minhas manias, sobre os meus defeitos, sobre a minha personalidade. Então, conforme eu vou assumindo a forma como eu sou, isso vai abrindo também esse espaço para que o outro também se sinta à vontade para falar sobre ele. E aí vai se estabelecendo um novo vínculo, esse vínculo de amor, que é esse primeiro que a gente fala. Então, aonde a gente, né, aquela atração que num primeiro momento eu sentia por conta daquele encantamento, ela vai amadurecendo e se tornando algo real, aonde eu passo a gostar da pessoa, né? Eu já ouvi isso, o amor, eu te amo apesar de, né? Então assim, a gente vai restabelecendo
esse vínculo de uma forma real, realista, saudável. E isso vai fazendo com que a cumplicidade, a parceria, ela vá amadurecendo, a gente vai elaborando, né, através desse diálogo, as nossas faltas, os nossos defeitos, abrindo, como eu já falei, esse espaço para o outro, e isso tudo vai tornando a relação mais saudável, mais madura, aonde essa fase de desencanto, de frustração, ela vai dando esse espaço, né, para um compartilhar, para um companheirismo, para uma relação de confiança, ou seja, se estabelece o vínculo de amor. E ele faz também com que aquela erotização inicial, ela se torne permanente. A gente sabe que não é aquela coisa, né? Aquela, vou usar o termo, aquela pegação do início, da paixão. Mas é gostoso continuar junto, a gente percebe que ainda existe essa atração, né, entre as pessoas. E aí a gente tem realmente, como eu falei, esse bom vínculo e a gente vai perceber que, por vezes, né, de tempos em tempos, reaparece até aquele encantamento, uma fase, né, nesse relacionamento, até de meio que de paixão de novo, depois ela dá essa amornada, mas sem nunca perder esse vínculo de amor. Mas quando a gente não consegue, né, o casal não consegue estabelecer essa conversa, esse diálogo, né, sincero sobre si, em geral, o que se passa a fazer no desencantamento, na frustração? Eu começo a acusar o outro, né? Então eu começo a acusá-lo que ele me enganou, que ele me traiu, porque ele me desiludiu, porque não era assim. E essa relação, ela vai se tornando uma relação de ódio, porque o que começa aí a acontecer é justamente brigas e um desencontro, né, um afastamento das pessoas, onde eu vejo nessa relação como algo muito ruim. E isso vai gerar lá na frente, provavelmente, até uma desestruturação, até uma separação deste vínculo, né? Por quê? Porque agora ele está gerado, ele está baseado nesse ódio. Ele evoluiu, se é que a gente pode chamar assim, né? Para o ódio. Então as pessoas não se toleram, mas não conseguiram elaborar os seus próprios defeitos na relação. Então, em vez de eu assumir a minha parcela, não, eu começo a fazer as acusações e aí acabou. E a indiferença, né? Então a fase da indiferença, ela é bem interessante também, por quê? Porque, novamente, aquele diálogo franco, sincero, ele não está acontecendo. Então a gente começa meio que a dissimular, a gente dá desculpinhas, não, eu sou assim mesmo, não, isso foi só hoje. Então, assim, eu começo às vezes a manipular as situações. Quando eu tô falando lógico, cada um de nós. Aí tem gente que vai estar falando assim, mas ele faz exatamente assim, ela faz assim. Gente, de novo, nós estamos falando de nós, né? Como é que eu estou nesse vínculo? Eu estou realmente sendo sincero também? Então eu percebo que o outro tá dissimulando, o outro é isso, o outro é aquilo. Então eu vou começar a acusar? Ou eu vou perceber a minha parcela, né? Eu vou conseguir falar francamente até sobre o que está acontecendo. Olha, então, quando você tem tal atitude, isso me deixa muito chateado por causa disso, por causa daquilo. Eu sei que eu também tenho algumas coisas. A pessoa, lógico, vai apontar, o ataque sempre é a melhor defesa. E aí, assumir realmente a minha parcela nisso daí. Quando isso não acontece, a gente começa a dissimular, fazer de conta, justificar. A gente está fazendo com que esse relacionamento evolua para indiferença. Por quê? Porque conforme a gente não elabora, né, as nossas faltas, os nossos defeitinhos, as nossas falhas, isso vai gerando no casal um receio de falar a verdade e não ser aceito e de repente terminar e de romper. Então a gente vou usar um termo, né? Lá no Dias não comenta isso, mas eu vou falar, a gente vai meio que empurrando a relação com a barriga, né? E vai havendo esse distanciamento que vai acabar gerando nessa indiferença. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês justamente é isso, né?
essa importância da gente se assumir como é, já falei isso também lá atrás, lembra? Lá na solidão de novo, eu falei da aceitação e tudo. Então, para vocês verem como tudo é uma evolução nas relações. Quando eu quero ter alguém junto comigo, eu tenho que estar apto a ser como eu sou, ser quem eu sou e estar disponível para essa troca com o outro. Então, por hoje, é aqui que a gente vai ficar. Para a semana que vem, eu vou procurar dar uma continuidade nesses temas, né? Porque assim, eu tenho visto muito isso nos atendimentos. A dificuldade de relacionamento para situações que às vezes uma conversa franca sobre si ajudaria muito. E obrigada por todos por estarem aqui comigo e até semana que vem, se Deus quiser.